coisas que nós vamos resolvendo na nossa vida, não é? E aquilo vai deixando de ter importância. Há formas de pintar que eu já fiz, que hoje em dia não sou capaz de fazer, não, que incomoda-me. A mim próprio incomoda-me. Porque a pintura também vem do subconsciente? Vem muito. Eu fazem que cortava os rostos de uma certa forma, por exemplo, na vertical, hoje em dia não sou capaz de fazer. Realmente incomoda-me. Na altura precisava de fazer. Não ponho a questão muito de... Eu ponho a questão no sentido só de, quando faço o quadro, em termos de se está a composição está equilibrada, se não está equilibrada. Agora, o fulcro da questão, o que é a força, o que está ali no quadro, de onde é que parte a origem daquilo tudo, é uma origem muito inconsciente. É muito... Eu tento despejar para lá qualquer coisa e depois vou ver o que é que eu posso fazer por aquilo, não é? Não me preocupo demasiado... Agora, realmente, a época muda, eu mudo e a pintura muda. Hoje, como é que estão os seus quadros? Têm múltiplas influências e referências também? Tem. Não se canalizam para um pintor em particular? Não, eu digo mais que está a sair realmente dessa influência da pintura. Eu tenho aqui, por exemplo, atrás, ou aquele que está ali a ponta, em que ainda há ali um restício de um Caravaggio, mas tem uma figura de um homem contemporâneo, que eu conheci em Orsay, em Paris, no museu, pronto, ter-lhe uma foto. Tem a paisagem da Ericeira, onde eu estou a morar nesse momento. Onde estamos a conversar? Onde estamos a conversar, exatamente. E as coisas estão um bocado viradas para isso, para a introdução de amigos, de família. A minha filha, por exemplo, está em alguns quadros já. Ela é fonte de inspiração e modelo também? Exato, quer dizer, eu tirei umas fotografias que gostei muito, eu gosto, pronto, e depois eu acho que é importante a empatia que nós temos pela pessoa, como tinha empatia pela pintura, do A, B e C, que faz com que haja uma ligação emocional, não é? E não é a mesma coisa eu pintar uma cara de uma pessoa que eu conheço ou pintar a cara de uma pessoa que é bonita simplesmente, mas não conheço, não a vi nunca, não é? É importante ter esse contacto direto, para mim é. E nunca fez retrato, Oliveira Tavares? Faço, esporadicamente faço. Mas o retrato para mim eu faço com certa contenção porque... Pressupõe também um conhecimento pessoal? Pressupõe uma boa relação com a pessoa com quem eu vou retratar, não é? Uma liberdade... Não para favorecimento estético, mas se calhar para quê? Para um melhor retrato, um retrato mais fiel, mais fidedigno daquela pessoa. Porque o projeto do retrato por exemplo, temos que fazer um retrato para aquela data, aquela pessoa, e a pessoa, se for uma pessoa que não tem empatia nenhuma, que eu não gosto dela, que eu não conheço de lado nenhum, o que é que eu estou a fazer aqui? Se uma cara de uma pessoa simpática, uma pessoa que eu gosto, uma amiga, a empatia, as coisas fluem, percebe? É um pouco por isso. E não quer dizer que não possa fazer um retrato ou outro, que seja necessário, mas fujo isso. Tento manter-me dentro do âmbito da amizade e dos conhecimentos, pelo menos. Eu fiz há pouco tempo um retrato até da filha de uma galerista com quem trabalho, correu muito bem, as pessoas gostam muito pouco com vermelhos por trás do rosto, aquilo não está nada dentro dos cânones habituais, não é? Até porque a cor tem um lugar privilegiado nos seus quadros. Tem alguma coisa que ver com 10 anos do Brasil, com a sua infância? Eu julgo que sim. É uma coisa que eu ponho essa questão também a mim próprio, eu julgo que sim. Eu julgo que sim, que de facto, em termos de temperamento, eu sou muito mais brasileiro que português. Em temperamento. Viveu em que zona do Brasil? Vivi um pouco no Rio, vivi no estado de Minas, numa cidade do interior, que minha mãe é onde a minha mãe nasceu, né? Em Lavras, uma cidade pequena. Mas foi uma vivência que eu tenho com muita liberdade, muito ligada ao campo, muito... Também pautada pela cor, essa infância? Sim, eu julgo que sim. Eu julgo que sim. E pelo calor do Brasil? Sim. E pela própria afetividade brasileira, que é muito especial, não é? Muito aberta, muito positiva. E não é à toa, com certeza, que eu tenho mais afinidade até à música brasileira do que o nosso fado, por exemplo, que, para os fadistas, desculpem-me, que eu não sinto. Não sinto porque é muito triste. É simples, não tem nada especial. Por minha infância, de facto, foi lá. E a gente apercebe-se mais tarde que somos, o que é que nos influencia, não é? E isso aí tem, de facto, um peso enorme. Mas voltando, por exemplo, ao trabalho hoje, e está a voltar, por exemplo, a paisagem integrada com os personagens, como cruzo no dia-a-dia, não é? Mas é um caminho que não sei, estou a começar. É curioso, eu estava a ouvi-lo falar do Brasil e a pensar
no tempo que passou em Paris e em Bruxelas. Portanto, climas absolutamente diferentes, pessoas também muito diferentes, não é? A expressividade e abertura dos brasileiros o que é que encontrou em Bruxelas? Eu acho que para já é uma coisa interessante que é o próprio contraste de civilização é interessante, até para valorizar o que nós temos. É uma coisa que acho que todo Portugal devia ser um pouco, de vez em quando lá fora e voltar, porque nós temos uma autoestima um pouco baixa, não é? E não temos razão por isso. Temos coisas boas e coisas más, mas eles também têm, e só por aí é interessante. Mas depois há todo um país, uma organização, uma luz, uma pintura também, que é o facto de nós podermos estar ali, frequentar a ópera, os concertos, é toda uma realidade uma diferente. Uma oferta cultural diferente. Diferente, grande e diferente. Há uma coisa que é muito agradável, por exemplo, em Bruxelas, que é a proximidade da Europa. Estamos a 1h20, é impressionante, de Paris. Estamos a 1h e pouco de Haia, estamos a 2 horas de Amsterdão. E tantos quadros para ver, pois, tantos pintores. A pessoa esse o sentimento? É um pouco, pega-se o comboio, vai-se lá, vê-se o Rijksmuseum, volta-se no mesmo dia, é impressionante. E, de facto, nesse aspecto, é extremamente enriquecedor, é muito bom. E precisou disso? Precisei disso. Depois, do outro lado, tive, pelas próprias amizades, é interessante nós estarmos num grupo em que raramente tínhamos menos de 3 ou 4 nacionalidades. Desde italianos a espanhóis, há muito espanhol em Bruxelas, até por questões ligadas à Guerra Civil Espanhola, que é uma coisa que a gente não sabe, muita gente fugiu para lá, mas lituânios, alemães, e de facto é muito bom nesse aspecto. Nós estamos com muitas culturas ao mesmo tempo, e acho que para mim foi muito bom, do ponto de vista pessoal foi ótimo. E nesse momento estou cá, mas não quer dizer que vai ficar por cá, não é? Mas foi determinante para a sua pintura também, pessoa, esses 4 anos, divididos entre Paris e Bruxelas. Sim. Agora está em Portugal. Nesse momento estou em Portugal. O que é que nós podemos esperar da sua pintura, sabe? Haja saúde, não sei. Eu próprio não sei. Vontade de trabalhar tenho e tenho projetos. Agora, o que é que vai sair, não sei. E não quero saber. Precisamente, nós temos que estar abertos ao que vier, não é? Abertos ao que a vida nos dá e que nos pede. Eu, por exemplo, falei há pouco de uma coisa que eu nunca fiz. Eu tenho um convite para fazer uma espécie de uma instalação, que é para mim uma novidade, que é um projeto que vamos fazer com um grupo de artistas portugueses e suecos. Para fazer cá e lá, por exemplo, é uma novidade. Para mim não é completamente novo. Vamos a ver o que é que vai dar. Descontração e certamente quando chegar a inspiração, não sei se gosta muito desta temática da inspiração, se tem influência, se encontra canais na produção de um artista ou não, se a inspiração vier, vai encontrá-lo seguramente a trabalhar. É um pouco o espírito, sem dúvida, também o seu? Eu trabalho de uma forma regular. Mesmo que seja pouco, todos os dias eu trabalho. Tenho absoluta necessidade de trabalhar. Quando diz trabalhar, diz pintar? Pintar. O resto também faz parte do trabalho, mas o pintar mesmo. Pintar 2 horas por dia, quer dizer, num dia pintar 2 horas é pouco, mas pronto, estou ali. É possível. E desenhar? Fez um curso de desenho no Arco? Sim, frequentei durante um ano o curso de desenho no Arco. O desenho é importante para si? Continua a desenhar regularmente? Desenho, mas não tanto. Eu tenho tendência mais para a pintura mesmo, pintar diretamente nos quadros. Aliás, eu não desenho os quadros, eu pinto-os logo diretamente, sempre. E com as cores que nos vai deixar nesta conversa e vamos poder observar mais de perto a sua obra. Oliveira Tavares, foi um prazer conversar consigo. Espero que continue por bom caminho. Muito obrigada. Agradeço-lhe naturalmente a si por nos acompanhar ao longo do programa de hoje. Se quiser entrar em contacto, enviar mensagens com sugestões ou com as suas opiniões, pode fazê-lo para o e-mail, que é o entrenos@univ-ab.pt. A equipa de Espetos e Marca Encontro já sabe. No próximo programa, até lá, obrigada.